Muito bem-vindo ao Seedcast, o podcast da comunidade da Cidade Church. Mais um episódio aqui para vocês, direto do forno. Eu tô aqui mais uma vez com o meu pastor. Pastor, muito obrigado por estar aqui agora, como teólogo. Agora como teólogo, né, Lucas? Eu quero agradecer a você, agradecer o pessoal aí. Eu tô sempre aparecendo aqui no podcast, E vai né? aparecer muito mais. Mas é um prazer estar aqui e Amém. Hoje, como teólogo, nós vamos falar de coisas importantíssimas para o reino de Deus, que ajudam coisas que ajudam realmente a construir o reino de Deus. Mas antes eu quero pedir para as pessoas que estão assistindo esse podcast compartilhar ele com um amigo, que eu tenho certeza que esse episódio aqui pode mudar muito a vida das pessoas. Verdade, pastor. E aproveitando, pastor, fazer um jabá aqui dos nossos cultos. Vamos, pode fazer um jabá aí, vai, vamos lá. A gente temos culto quarta-feira, às 20 horas, e aos domingos também, às 18h30, que é transmitido ao vivo aqui no canal da comunidade. Então você não pode perder. Também siga lá no Instagram, que é Comunidade da Cidade. Só? Comunidade da Cidade. Isso. E siga lá, então você vai acompanhar todo o processo, como que está a comunidade, você não pode perder. E também não deixe de enviar esse link para os seus amigos, que é importante. Acredito que o Senhor vai falar muito através desse podcast, pastor. Com certeza, eu acredito nisso. Sim. Até pelo tema, né? Queria que você compartilhasse o tema desse podcast aqui hoje para nós. Mas antes do tema, pastor, vamos pro nosso patrocinador. Ah, fala do patrocinador, que é importante você falar dos nossos patrocinadores. Agência Wax, está aqui o QR Code, você pode entrar no site, ver. Se você precisa desenvolver um site, desenvolver um sistema, fazer edição de vídeo, produção, né? Esse podcast está sendo produzido pela Agência Wax, então é só você entrar no site, entrar em contato com a galera. Eu tenho certeza que eles vão abençoar a sua vida nos projetos, no que for que você precisar. E também, se você quer participar desse projeto, quer abençoar esse projeto como patrocinador, você pode entrar em contato via e-mail, contato@comunidadedacidade.com.br. Tem uma galera que vai te atender lá. Eu tenho certeza que você abençoando esse projeto, você também vai abençoar a vida de muitas pessoas, porque a intenção desse projeto é crescer, né, pastor? Crescer muito mais. Hoje eu falo que nós somos pequenos. Sim. Mas nós seremos muito grandes. Na verdade, tudo aquilo que nasce pequeno se torna grande. O que nasce grande direto, eu falo que é monstro, né? Monstro que nasce grande, né? Uhum. E nós somos seres criados por Deus e eu tenho certeza que o objetivo desse podcast é alcançar essa cidade, é romper as fronteiras da nossa cidade e alcançarmos muitas e muitas vidas aí fora. Amém. Porque a comunidade da cidade é para a cidade, né, pastor? Nós vivemos para essa cidade. Amém. Então, já dando a introdução aqui, vamos hoje bater um papo legal, falar sobre a ciência e o reino. Pastor, como que o senhor vê a ciência junto com o reino, junto com a igreja? Eu vou falar aqui como teólogo, né? Sim. Um pouquinho. A ciência, ela é parceira do reino. Ela anda junto com o reino. No capítulo 12 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele falando com Deus, e Paulo tinha um espinho na carne que afligia ele, né? E existe uma linha teológica que fala que esse espinho na carne era um glaucoma ocular que ele tinha, naquela visão que ele teve lá do Cristo no caminho de Damasco. Existe uma linha teológica, não estou falando que a Bíblia fala, uma linha teológica, estou falando de uma ciência. E essa linha defende que, quando Deus fala para Paulo, olha Paulo, a minha graça te basta, a graça de Deus na vida de Paulo foi um médico chamado Lucas, que ajudou a curar as feridas de Paulo. Assim como Deus tem preparado hoje muitas pessoas na área da saúde, como essa pessoa que está aqui conosco hoje, para ajudar a curar a vida de muitas pessoas. Amém. Então, já aproveitando, eu quero apresentar aqui a Carla. Ela é uma psicóloga. Carla, prazer por estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigada. Na verdade, eu que agradeço, né, Lucas, pastor? Eu que agradeço pelo convite. Prazer é meu de estar aqui. Então, eu tenho aqui um teólogo e uma psicóloga. Cara, que bate-papo, hein, pastor? Eu tenho certeza que vai ser muito legal isso, sabe? Porque, e aqui eu quero me direcionar a Carla e agradecer por sua vida. Agradecer você e, através da sua pessoa, agradecer todos os psicólogos que contribuem e muito para o desenvolvimento do ser humano.
né? Principalmente, Carla, na área comportamental. Eu acho que você poderia explicar muito melhor do que isso, né? O máximo que eu cheguei perto da psicologia foi um mestrado. Mas a Carla, ela é psicóloga mesmo, então eu creio que você vai falar com muito mais propriedade sobre essa área comportamental do ser humano e o tanto que vocês têm contribuído para o crescimento do ser humano. Vamos lá. A gente fala da psicologia, né, pastor, como uma ciência que ela estuda os processos mentais, né? Então, a questão de sentimento, de pensamentos e comportamento também, né? A gente no passado, eu falo que a gente sempre falava do psicólogo, todo mundo já pensava naquele profissional com um paciente ali sentado no divã, todo mundo já ouviu falar, e ele ficava só ouvindo e anotando. Ou a gente ouvia também o profissional lá no hospital psiquiátrico, que cuidava do loucos, né? E a gente ainda ouvia muito, você vai no psicólogo, então você tá louco, você tá doido, é isso? Né? E aí, nós hoje, né? Se a gente não tivesse um pouquinho de loucura no nosso dia a dia, como que a gente ia conseguir, não é isso mesmo? É verdade. Então, acho que a questão da psicologia hoje, ela vem ajudando muito, como o pastor colocou, e exatamente eu vejo assim, são pessoas profissionais capacitados aí para poder ajudar o ser humano nessa busca aí de um bem-estar, de saúde aí emocional curada, né? Uma Entendi. mente curada. Sabe, Lucas, eu como pastor, muitas vezes eu me vejo diante de pessoas com comportamentos estranhos. E quando você começa a conversar com essas pessoas, você logo consegue detectar que o problema dela não é de ordem espiritual. Muitas pessoas chegam desesperadas e quando, com 15 minutos, nem isso de conversa, você percebe que o problema dela não é um problema de ordem espiritual, porque o pastor cuida do espírito. Sim. Nós podemos ajudar também a cuidar da alma. E muito disso nós fazemos. E eu posso até falar com muita tranquilidade que quase 90% dos problemas são problemas de origem comportamental de alma. E é aqui que eu falo que é a figura do psicólogo, porque a Bíblia fala que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Né? Eu sou de uma época que a igreja ela deixava a ciência de lado. Né? Eu nasci num berço evangélico, mas eu falo que contra o conhecimento não há argumento. E aqui como teólogo e como um pastor teólogo, eu falo que hoje nós nos vemos totalmente abertos para o conhecimento, psicologia e da ajuda dos psicólogos, como nós temos o prazer de ter a Carla aqui como parte da nossa igreja, da comunidade da cidade, né, Carla? Eu recebo muitas pessoas assim, sabe? E eu creio que você já deve ter se relacionado com essas pessoas em toda a sua história de RH, pelas multinacionais que você já passou por aí. E como você vê isso quando essa pessoa chega com toda essa carga emocional praticamente destruída diante de você? Eu falo, né? Eu realmente trabalhei já de formação, na verdade, já está uns 20 anos, né? Esse ano eu estou completando 20 anos de formado. Então, nesse tempo todo, tive muito contato com pessoas aí. A gente fala que na educação nossa básica, a gente aprende lá os átomos, os detalhes dos átomos que a gente nunca vai ver. Ou dos planetas que a gente nunca nem vai pisar, né? Mas do planeta aqui que a gente vive, que a gente tem esse contato, que a gente tem que cuidar, que é o nosso planeta psíquico, a gente não aprende nada, né? E muita coisa é o que o pastor falou, porque hoje em dia, não sei se vocês também, a gente não pode muito... tudo é o coisa ruim, né? Tudo não é. Não, na verdade, tem muita coisa que é o que o pastor falou, não é só espiritual, né? Então, e eu acredito muito que as pessoas ficam assim, mas espera aí, onde que cruza? Onde que cruza a questão da palavra com a psicologia? Sim. Né? E para mim cruza porque a questão hoje é a psicologia, ela traz também essa questão da saúde emocional, do bem-estar, né? Do crescimento pessoal. E isso a gente sabe que Jesus também quer isso para nós, né? Ele também, a palavra também traz isso. Então... E é algo importante, porque assim, eu vou dar um exemplo aqui, aconteceu esses dias.
chegou uma pessoa até mim com alguns problemas e eu orientei ela, ó, legal, esse problema, pelo meu ver, é um problema que você tem que pedir ajuda a um psicólogo, né? Pedir uma ajuda, um tratamento. Só que essa pessoa falou para mim o seguinte: o meu pastor não aprova. Meu pastor, ele fala que a gente não tem que pedir ajuda a um psicólogo. Né? Pastor, qual que é a sua visão, assim, como um teólogo e pastor, inclusive, entendeu? Uma situação dessa. Eu vou dar primeiro uma linha, um respaldo com relação ao pensamento deste rapaz, quando ele usa que o pastor não permitiu que ele procurasse um psicólogo. Talvez esse pastor tenha um conhecimento um pouco exíguo da palavra, por ter uma teologia um pouco mais ortodoxa, um pouco mais voltada e um pouco mais fechada em um viés bíblico que não se abre para contextualização. Nada contra, Sim, mas também nada a favor. Porque isso aí era muito costume antigamente, né? Sim, a igreja antiga, a igreja brasileira, ela vem em uma cultura muito fechada. Ela vem em uma cultura pré-modernista, né? Porque se você pensar na história, a história eu vejo ela não como linear, e sim como cíclica, né? E como história cíclica, ela se repete de tempos em tempos. Nós temos o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo, né? No pré-modernismo, o mistério acontece. No modernismo, a ciência comanda. E no pós-modernismo, a minoria, né, se sobrepõe sobre a maioria. Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, nós como brasileiros natos que somos, vivemos desde 1922, né, do aparecimento aí do pós-modernismo, né? E, porém, a igreja evangélica, principalmente de cunho pentecostal, embora esteja vivendo no pós-modernismo, muitos deles ainda, vivendo na era do pós-modernismo, parece que ainda estão vivendo o pré-modernismo, onde as coisas que eles não sabem, eles falam que é mistério. Né? E por viver esse pré-modernismo dentro de um pós-modernismo, se fecham diante do benefício que Deus está trazendo para a igreja através da ciência, como a ciência e a psicologia. Muito legal. E, Carla, assim, qual que é a sua visão, né, como uma psicóloga, assim, se você acha que a igreja, né, a espiritualidade, ela ajuda muito a pessoa? Ela, né, óbvio que sim, mas assim, com a sua experiência mesmo de psicóloga, assim, como que você enxerga isso de fora? Entendeu? Com certeza, na minha opinião, né? É igual a gente fala, o pastor falando até da pessoa que você comentou, são opiniões, né? A gente não tá para falar se concorda, mas a gente respeita, mas eu acho muito, sim, importante e essencial, né? Então, a questão da igreja, a gente tem essa questão do espiritual, da gente buscar essa paz, porque é paz também, a gente busca uma paz, um bem-estar. Então, para mim, as duas coisas podem andar juntas, sim, Lucas. Eu não sei se foi isso exatamente que você perguntou, mas para mim, a gente consegue separar, caminhar com as duas coisas, porque uma coisa espiritual está aqui, você está pensando na sua fé, nas coisas que você pode acreditar, e, de repente, a psicologia, ela já te ajuda agora, vamos lá, vamos ver o agora, né? O comportamento, igual o pessoal, a gente está numa fase da questão da saúde, né? Sim. Que pega todo mundo, eu estou com medo, eu estou sofrendo, as pessoas sofrem por antecipação, né? Ansiedade, né? Isso, a ansiedade hoje, né? A gente fala, hoje o mundo está aí, né? Então, eu falo, a psicologia hoje, por exemplo, a gente pode conseguir atuar diretamente nesses comportamentos. Né? O que está fazendo essa pessoa? Porque ela soube lá do vizinho, do amigo, que teve o Covid, ou que teve a gripe, ela já está sofrendo aqui. Então, acho que a psicologia a gente pode começar atuando aí. Legal. Né? E diferente porque, às vezes eu vou falar assim... o espiritual, às vezes a pessoa não quer ouvir, porque Deus vai, não adianta, você não fica sofrendo aqui não, porque Deus não quer você sofrendo lá por causa do seu vizinho. Talvez não é isso, não adianta eu falar isso.
Então, acho que é isso. Eu acho muito legal ela tocar nesse assunto da saúde emocional. Eu achei muito importante porque Jesus foi um grande psicólogo, cara. Jesus, chegaram no céu e falaram, Senhor, o Senhor é fantástico. O Senhor foi fantástico, né? E em um de seus sermões, ele começa a falar, por que vocês estão preocupados? Calma. Você não, olhe para as flores lá no campo, vocês estão vendo? Olha para as aves. E ele começa a usar exemplos simples, porque as pessoas, naquela época, já viviam preocupados e ansiosos. Imagine 2000 anos depois, como as pessoas vivem hoje, e você querer renegar uma ciência que contribui para o bem e para o desenvolvimento de uma saúde emocional como a psicologia. Tem ainda mais, assim, hoje o meio que a gente vive, a tecnologia. Antigamente, talvez para você saber de uma doença dessa demoraria dias, meses. Hoje não. Acontece um caso e está na mídia. Então, é muito importante, né, pastor? A psicologia, acho que a Carla pode até falar melhor do que eu, ela é uma ciência preventiva. E eu acho que olha, que o Lucas falou um ponto de atenção, a gente tem que tomar cuidado, hoje a mídia ajuda muito, e também tem que tomar cuidado, porque hoje em dia é assim, vai lá na internet, no Google, né? E já a depressão, você está se sentindo triste, não tem vontade de sair de casa, você está com depressão. Então, as pessoas também precisam tomar cuidado com isso, né? Porque ela também não pode se autodiagnosticar lá só pelo que está. Lógico, ela traz muita informação, isso com certeza. Mas aí eu tenho que falar, né? É por isso que aí entra os profissionais, né? Com os psicólogos, para poder, acho que, apoiar aí nesse processo. Sim, né? Sabe, Carla, eu vejo que as pessoas hoje elas têm um desejo do aprendizado momentâneo. Sim. Do clique do dedo, do esfregar de uma lâmpada e ali mudar a vida dela. E não é isso que acontece. E muitas vezes o Google, ele é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. Só que ele também, quando a pessoa não sabe usá-lo, ela usa para o seu próprio malefício. Exato. Né? Principalmente nessa área aí. Né? Nessa área aí. A Bíblia fala lá na segunda carta de Pedro, lançai sobre mim, Jesus falando, né? Usando a boca de Pedro e falando, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, né? Que nós falamos de lançar sobre Jesus. Uma coisa é eu falar como teólogo, como pastor, para a pessoa lançar. Outra coisa é eu falar para a pessoa lançar e usar o psicólogo, para o psicólogo ensinar essa pessoa a andar nessa ponte até que ela leve essa ansiedade até Jesus. Isso. Seria isso aí, Carla? Exatamente. O psicólogo ele faz essa ponte de aproximação. Ele faz com que isso possa acontecer. Porque reino de Deus tem tudo a ver com saúde emocional. Não é, Carla? Exato. Você fez uma pergunta para a Carla, achei muito legal. O que você acha, falando do ser humano? Sim. Né? Eu sou um pastor tricotômico. Existem pessoas que são dicotômicas, mas eu sou tricotômico. O dicotômico... Me explique pra galera. É isso. Que esse eu também nem sei, pastor. Então tá bom, vamos lá. O dicotômico é aquele que acredita que o ser humano tem corpo e alma. Que alma e espírito são uma coisa só. Certo. Eu sou um pastor tricotômico. Eu acredito que o ser humano tem corpo, alma e espírito. Porque se assim não fosse, a Bíblia não falava não estaria escrito na palavra de Deus, né? Que a palavra é como uma espada que desce as medulas separando alma e espírito. Então, como um pastor tricotômico, eu creio que o ser humano tem corpo, tem alma e tem espírito. O corpo nós cuidamos dele. Vamos na academia, treinamos, né? Fazemos caminhada. Esses dias eu fiz uma caminhada com o esposo da Carla, com o Léo. Fizemos uma caminhada boa, rapaz. E aí a gente estava bem no plano. Ele falou, pastor, vamos caminhar ali. Aí começamos a descer uma rua e depois subir a outra. E já aí complica. Começou a complicar a caminhada, né? Mas a gente cuida do corpo. Sim. E muitas vezes nós cuidamos do corpo, vamos até a igreja, frequentamos a igreja, tentamos alimentar o nosso espírito. Mas a nossa alma, ela precisa ser cuidada também. E é na alma que entra a figura do psicólogo, né? E eu queria que a Carla falasse um pouquinho desse cuidado que vocês têm com a saúde emocional das pessoas, que foi o que Jesus também sempre teve e sempre procurou fazer. A gente até fala, né, pastor? Antes batia muito, né? O que é a psicologia, a palavra psicologia, né? E aí fala, né? O estudo da alma, né? Então, a psicologia sempre
colocou isso como... E aí depois a gente viu, lógico, não é só isso, né? A gente tem a questão aí do comportamento, enfim, aí tem toda uma abrangência, né? E eu acho que o psicólogo, se a gente fosse pensar, né? Pensar a palavra com o psicólogo, mas, gente, o psicólogo é uma pessoa que ele... Pelo menos é a maioria, né, gente? Sim. Ele fala que ele quer ajudar, que ele quer cuidar, que ele quer ajudar as pessoas a ter o bem-estar. Então, não parece... Quando a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa, nossa, essa pessoa conhece a palavra, né? Porque ela foi para a psicologia para ajudar as pessoas, para cuidar. Então, pastor, eu acho que essa questão da saúde mental... E é o que eu falo, nós somos únicos, né? As pessoas são únicas, então não adianta perguntar o que a gente faz se eu estiver sentindo isso, né? Não é igual médico, né? Porque eu acho que a gente vai no médico, a gente está com uma dor de cabeça, ele vai dar um remédio e tá certo, né? Mas a minha dor de cabeça pode ser algumas outras questões que eu posso estar cuidando ali dessa mente para a gente poder curar a mente. Mente curada, eu acho que aí ajuda o resto. Né? Eu acho que é isso, pastor. Não, mas eu achei muito legal ela falar isso daí, sabe, Lucas? Porque quando ela fala que as pessoas são únicas, a Bíblia fala, né, numa das cartas de Pedro, que a sua multiforme graça em abençoar as pessoas. Ou seja, cada pessoa, Deus tem uma forma diferente em abençoar. E a Carla usou aqui o termo da palavra psicologia, que é o estudo da alma, né, Carla? E a teologia é o estudo de Deus. Olha só, psicologia... né? Gia, a palavra gia, logia, vem do grego de estudo, psico, alma, né? E teologia, gia, de estudo, logia, de estudo e tel, Deus. Deus é o quê? É espírito. Você vê espírito? Não, você sente o espírito, mas você não vê ele. E como que eu vou estudar algo que eu não vejo? Eu vou estudar Deus através do ser humano. E como que eu posso estudar melhor esse ser humano? Quando esse ser humano tem um bem-estar físico e emocional. E o bem-estar emocional parte em cima do estudo da psicologia. É bem interessante, assim, como se fosse realmente uma linha de trem, assim, separado, mas vai se funilando, você vê uma coisa só lá na frente, né? É interessante isso, né? Isso mesmo. E eu creio, sabe, Lucas, que a cada dia mais Deus está levantando pessoas esclarecidas para trabalharmos de forma mais abrangente. É como eu pegar, por exemplo, nós estamos aqui numa gravação de podcast hoje, e eu pegar uma pessoa que não tem habilidade para apresentação do podcast e colocar aqui para apresentar. Não. Quem está aqui é quem sabe fazer a apresentação, como você. É como pegar uma pessoa que não sabe tocar. Nós temos um grande amigo em comum, que é o Juan. Lembra do Juan? Esse daí, pastor... Nós colocamos ele para cantar no final do ano na igreja. Fez um sucesso, né? Fez um sucesso, o povo riu, né? Porque divertiu o povo. Divertiu. Então, cada um no seu quadradinho, no seu lugar. No seu lugar. Mas é isso aí mesmo, pastor. Tem mais algum ponto? Eu queria falar com a Carla um pouquinho mais e voltar um pouquinho dessa infância. Muitos dos problemas que hoje eu vejo, Carla, que chegam a desaguar na vida adulta, em muitas pessoas, são problemas que nasceram lá na infância, né? Porque não houve um desenvolvimento. Na verdade, foi criado um estigma em cima da psicologia, achando que a psicologia é um produto do diabo. Isso. A psicologia é o produto do diabo e a caixa de concreto é o produto de Deus. Tudo errado. Tudo errado, né? Na verdade, Deus permitiu a psicologia para cuidar da vida das pessoas. E vocês, como psicólogos, entendem também isso, que muito desse desenvolvimento da vida adulta acontece lá na infância, né? Porque tem gente que tem medo da psicologia porque acha que a psicologia é uma ciência de regressão, né? Sim, e a gente estava até conversando um pouco sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí, um bate-papo que nós tivemos um pouco antes da gravação aqui. Na verdade, acho que a gente tem que considerar, sim, né? O nosso contexto, né? Só que, como que, em minha opinião, né? Como que eu vejo que a gente pode trabalhar na psicologia, pastor, nesses casos? O passado, ele existe, né? Ele existe, e a gente pode tratar ele, a gente pode conversar sobre ele, mas o que eu entendo, pastor? Que se a gente tem uma ferida, a gente tem que expor ela, tem que falar.
eu ouvi isso até, né, de pessoas próximas, ouvi isso do pastor, da nossa pastora, que quando a gente tem uma ferida, a gente tem que colocar ela para fora. A gente tem que falar sobre ela. Lógico, tudo depende, né, da circunstância, não é qualquer ferida que você vai falar com qualquer pessoa, Sim. não é isso. Mas eu estou trazendo para essa questão do psicólogo, né, da pessoa ter exposto ali uma ferida da questão do infantil, do passado, para a gente trabalhar para quê? Vamos trabalhar o passado, para que a gente fortaleça o nosso presente e consiga seguir o nosso futuro. Né? Cadê o Aí, galera, muito bem. Muito bom. É isso. Isso aí, pastor. Eu podia resumir o que a Carla falou num veículo. O passado seria o retrovisor. Ok. Você está Certo? olhando. Ok. O presente é a direção. E o Ok. futuro, o para-brisa. Porque ninguém dirige um veículo olhando apenas por retrovisor. Não. Se você não olhar para o para-brisa, você vai bater, né? Perfeito, tá vendo? Obrigado, Mas é né? que Viu que ninguém bateu palma pra mim, Não. gente? Agora sim. Só o Juan ali atrás da câmera puxou a palma, tá vendo, pastor? O ano pode ser levado em conta. Pastor, Carla, a gente tá terminando já o nosso... Cara, passou rápido mais uma vez. Cara, já tá deu terminando. nosso tempo. Já deu nosso tempo. Mas assim, pastor, tem mais algum assunto pra falar? A Carla também tem mais algum assunto pra puxar? Vamos aproveitar. Eu quero apenas agradecer. Sim. Agradecer demais a Carla ter vindo aqui, contribuído, né, de forma inteligente e de forma acadêmica com esse assunto que para muitos é um tabu. Sim. Mas para nós é mais um viés de ajuda à vida das pessoas. Porque como pastor da comunidade da cidade, aqui em Cravinhos nós sabemos que muitas pessoas serão curadas e atendidas através das nossas vidas. Amém. Eu tenho que agradecer, viu? Porque o convite, por poder estar aqui contribuindo, Sim. né, para esse projeto. Então, eu falo que eu estou extasiada, assim. Eu estou super feliz de ter participado e agradeço. Obrigada. Eu acredito muito que esse episódio vai abençoar a vida de muitas pessoas, pastor. Porque realmente tem muitas pessoas que talvez tenham uma mente um pouco fechada, né? E com essa conversa, com esse bate-papo, entendendo mais sobre a ciência, sobre o reino, né? Acredito que vai abençoar muitas vidas aí. E aproveitando, eu quero que você já deixe seu contato, seu Instagram, para quem quiser entrar em contato com você, conversar, ou, sei lá, agendar uma consulta, pode falar. Vamos lá, meu Instagram é Carla Guedes, _ psicóloga. Carla Guedes, _ psicóloga. Vai Isso estar aí. aqui na descrição, aqui no vídeo, aqui embaixo também nos comentários. Então você pode entrar em contato com ela. E também, pastor, dê seu Instagram também, Meu Instagram é PR Alexandre Lima. PR Alexandre Lima. Eu errei meu Instagram aqui, olha só, é PR Alexandre Oficial, meu filho que fez meu Instagram. Se quiser mandar lá no meu Instagram, pode mandar, ou manda no da comunidade da cidade que a gente Comunidade da responde do cidade. mesmo jeito. Tá certo. Tá bom? Então, Tá certo. quero agradecer ao pastor por estar aqui mais uma vez. Viu, pastor? Muito obrigado. Obrigado, eu que Tá agradeço. sempre acompanhando a gente nesse projeto que é abençoado. Carla, muito obrigado por estar aqui. Viu? Obrigada. E vai ter próximas vezes, tá? Com Tá bom. outros assuntos. Vai ser bem requisitado aqui. Estamos Ô, juntos. Lucas, eu posso só deixar um aviso aí às Claro. pessoas, você que participou desse podcast, compartilhe esse podcast com um amigo. De repente você tem um amigo aí na escola, você tem um amigo aí no seu serviço, ou uma amiga que está passando por algum problema de ordem psicológica. Eu creio que essa pessoa vai se interessar por esse assunto e de repente pode ser aí um primeiro passo para uma ponte e para um desaguar de vitória na vida dessa pessoa, tá bom? Obrigado. Amém, então. Então tá terminando mais esse episódio. Não deixe de compartilhar esse link. Até a próxima. Tchau.